DCE é instrumento de luta, né? O DCE é para organizar os estudantes, para lutar contra esses cortes, para lutar principalmente contra esse governo, porque é esse governo que faz a nossa universidade passar pelo que a gente está passando. Então, a nossa chapa, ela quer organizar a luta dos estudantes para fazer o que a gente fez em 2019, quando a gente levou mais de 20 mil estudantes da UFSC para o centro no tsunami da educação e conseguiu, né, impor derrotas contra esse governo. Nossa chapa quer organizar os estudantes para fazer o que a gente fez, uma assembleia com mais de 5 mil pessoas, mais de 80 cursos paralisados no último período de gestão, que a gente conseguiu engavetar, por exemplo, futuros. Então, a nossa chapa, ela vai usar o DCE como instrumento de luta para organizar os estudantes e lutar contra esses cortes. Essa é uma questão bem importante, pensando no contexto de cortes que a gente vem sofrendo, desde a Emenda Constitucional 95, desde o tsunami da educação em 2019. E um dos principais pontos que a gente gostaria de articular, pensando num cenário de diminuição do impacto dos cortes, é a articulação com a bancada catarinense, cobrar que os nossos representantes no Senado sejam mais ativos e defendam mais a universidade, dando o suporte necessário, além de tudo, lutar pela revogação dos cortes e dos bloqueios impostos à universidade. A gente teve um corte de 12,5 milhões que foi definitivo e tudo isso precisa ser pleiteado e batalhado para que seja revertido e sim investido, né, em assistência estudantil, permanência e na manutenção da nossa universidade. Perfeito. A primeira coisa é que o DCE tem duas funções principais que a gente acredita. Que ele deve ter uma atuação muito forte nas suas representações discentes, no Conselho Universitário e nos principais conselhos da universidade, e outra, a organização estudantil através da mobilização, das reuniões, da luta. Primeiro, a gente precisa ter sempre informações as mais atualizadas sobre a situação orçamentária da universidade. Para a gente conseguir isso, a gente precisa pressionar sempre a reitoria e a administração central para ter audiências públicas onde ela possa prestar essas informações. A gente defende nesse momento também a aprovação da Emenda Constitucional 96, que vai garantir um mínimo constitucional para a educação. E nesse sentido, a gente tem uma participação muito forte no Conselho Universitário para que nenhuma meta orçamentária, nenhum plano orçamentário seja efetivado sem a participação estudantil, onde a gente possa disputar a prioridade do orçamento para a permanência. Então, a gente, como acho que a maioria deve saber, estava participando da campanha da reitoria e agora com a reitoria eleita a gente mantém um diálogo muito mais saudável. Então a gente vai cobrar muito para que tenha um redirecionamento dessas verbas. A importância das verbas aqui na UFSC é que elas sejam direcionadas para a permanência dos estudantes. Então a gente está pautando a ampliação das bolsas de extensão e de pesquisa, a ampliação da assistência estudantil e também a questão do RU, está precisando de muito dinheiro porque a gente está pautando as 3 refeições. Então, a gente vai pautar esse redirecionamento em diálogo constante com a reitoria para concretizar isso e facilitar a vida dos estudantes mesmo. Além disso, contra os cortes orçamentários, a gente está com um compromisso de estar nas mobilizações pelo Fora Bolsonaro e todos esses retrocessos através das ruas mesmo, que é onde a gente vai barrar esses ataques do governo federal. A permanência estudantil hoje ela é extremamente afetada justamente pela questão dos cortes que a gente falava na questão anterior. Então a gente derrubar esses cortes, acabar com esse governo, é central para a gente lutar por mais permanência estudantil. Mas tem pautas que são mais antigas que esses cortes. Por exemplo, hoje a nossa moradia estudantil tem 170 vagas mais ou menos para o universo de 30 mil estudantes. Nos campos não tem moradia estudantil. Nosso restaurante universitário são filas quilométricas e uma comida de pouca qualidade. Então, o café da manhã que não existe. Então, são todas as reivindicações que a nossa chapa tem, dentre várias outras, que a gente vai lutar junto à reitoria e contra esse governo para poder conquistar. Essas são algumas reivindicações. A permanência estudantil ela vai desde da alimentação até a moradia e as bolsas, né? Então, pensando no contexto da alimentação, ampliação da sede do RU, que os preços não sofram ajustes. Pensando na questão de moradia, reforma da moradia estudantil, ampliação do auxílio aluguel. Pensando no contexto dos campos, introdução de moradias lá e também a ampliação, né, desses auxílios moradia. E a questão
das bolsas, reverter o corte de bolsas no HU, todas as bolsas do HU foram cortadas. Tem uma previsão que haja um corte de bolsas também em outras esferas da universidade. Tudo isso precisa ser ponto-chave na nossa chapa e será para que não se tenham mais cortes e para que os estudantes continuem sendo assistidos pelas bolsas, que são a principal forma de permanência aqui dentro da universidade. E pensando na PRAE, um grupo do DCE específico para dar orientação. Primeiramente, envolvendo essa pauta em reuniões dentro do DCE. A gente precisa fazer com que ela seja prioridade. Então, o DCE precisa se reunir e discutir a permanência. Nós temos uma luta muito central a respeito das moradias estudantis, é o nosso compromisso. Fazer um dossiê sobre a situação da moradia do campus Trindade, fazer audiências públicas nos campi sobre a importância da moradia estudantil, entrar em um contato direto com a PRAE a respeito dos auxílios que a PRAE tem para estudar a necessidade da ampliação na quantidade nas bolsas e no valor das bolsas, e envolver as representações do DCE nos conselhos e a mobilização do DCE, tanto no seu espaço como no espaço dos centros e dos campos, para fazer com que a permanência seja de fato um eixo de ação do DCE. A gente precisa de ação e muito mais do que uma discussão vaga e que não chega a ter praticidade no dia a dia do estudante da UFSC. A permanência estudantil é uma das nossas pautas centrais. A gente está precisando lutar pelo básico agora, que é a questão de moradia e de alimentação. Então, na questão da moradia, a gente está pautando principalmente a utilização dos prédios que não estão sendo utilizados mais aqui na UFSC, que tem muito prédio abandonado, para moradia estudantil, e a reforma da moradia que já existe. Além disso, a gente quer o reconhecimento da maloca enquanto moradia estudantil, que a reitoria esteja pautando realmente a reforma desse espaço para que fique viável dos estudantes conviverem ali, dos estudantes indígenas permanecerem, que é muito importante. Outra questão da permanência é a alimentação, como eu falei anteriormente. A gente tem que pautar 3 alimentações no restaurante universitário. Tem estudantes que não têm tempo de comer durante o seu cotidiano, então a gente vai tentar dialogar com os estudantes menos favorecidos, mais vulneráveis, para buscar o que eles estão precisando no cotidiano da universidade. Principalmente também as bolsas, que são muito importantes. Bom, os estudantes indígenas eles estão num prédio abandonado da reitoria, está abandonado desde 2012 esse prédio. Os estudantes ocuparam em 2016, eles chamam ali de maloca. Além daquela moradia ser extremamente insalubre para qualquer estudante da UFSC, a moradia também não respeita as características e necessidades éticas dos estudantes indígenas, que têm formas de se organizar de maneira diferente que os demais estudantes. Então isso precisa ser respeitado. Existe mais de um projeto pronto, um especial que eu quero citar é do LabProj, o laboratório dos estudantes ali da arquitetura pronto, que estruturou junto com os estudantes indígenas uma moradia indígena da forma como deveria ser. Então a gente quer que esse projeto seja implementado. Agora, com uma reitoria na qual nós apoiamos, fizemos campanha e votamos, a gente quer junto à reitoria implementar esse projeto. A moradia indígena da UFSC é uma pauta muito importante. Ela já vem sendo discutida no Conselho de Curadores, um projeto de construção dessa moradia. Eu sei disso porque eu sou representante do Conselho de Curadores, apesar de não fazer parte do DCE. Então, a nossa tarefa é continuar fiscalizando esse projeto que já está em tramitação lá no Conselho de Curadores, dialogar com os estudantes indígenas aqui da UFSC e garantir que esse espaço, de fato, atenda às necessidades deles e seja levado em consideração a importância dele para o contexto da diversidade e das demandas que a população indígena tem aqui dentro da UFSC. A primeira coisa é reunir com eles, Isso é uma coisa que nunca aconteceu nesses últimos 4 anos do DCE. Toda a luta dos estudantes indígenas foi feita por fora, pelas suas próprias representações nos conselhos e com os parlamentares. A primeira coisa é ter um espaço para se discutir dentro do DCE. O DCE utilizar suas representações para defender a pauta indígena e mais, utilizar inclusive a sede para que o movimento possa se reunir. Nós temos feito algumas reuniões com os estudantes indígenas aqui da UFSC para exatamente colocar esse plano de gestão de uma forma detalhada, de uma forma concreta e real. Existe muita coisa sendo dita de forma oportunista a respeito dessa luta,
E a gente acha que para fazer com que isso seja real dentro do movimento estudantil é fazer com que essa seja uma luta do movimento estudantil também. Terem espaço de discussão dentro do DCE, ter espaço de ação dentro do DCE, e a gente poder mobilizar através das representações do DCE e da luta estudantil. E garantir que a universidade possa prover um auxílio emergencial enquanto a moradia não é construída, porque é uma situação de violação de direitos humanos. A questão da moradia indígena é muito importante. A nossa chapa ela também pauta a questão da autonomia dos movimentos. A gente quer um DCE que esteja enraizado nos movimentos populares, que dê auxílio, mas que deixe eles funcionarem sozinhos também. O movimento indígena aqui na UFSC, ele está se fortalecendo. É importante ter um espaço para o DCE dialogar com esse movimento e escutar as pautas. Tem a questão do choque cultural dos estudantes indígenas, que é muito importante que a gente tenha um espaço de integração. E a gente vai lutar pela moradia indígena, porque a gente sabe que a Maloca está em condições muito precárias, já teve gente que foi eletrocutada lá dentro. Então a gente precisa lutar por uma moradia estudantil digna que seja realmente estruturada com as pautas dos estudantes indígenas. Então a gente vai estabelecer esse diálogo entre os movimentos e o DCE para realmente conseguir concretizar essa moradia que não está em condições boas de vida, e a gente tem muitos prédios e precisa redirecionar verbas para essa questão, para a permanência dos estudantes indígenas. Bom, a nossa chapa é uma chapa que construiu a última gestão, que hoje não faz mais parte da chapa de continuidade. A gente não faz parte por uma questão bem importante. A conjuntura nacional afeta diretamente os estudantes da universidade. A gente não tem papel higiênico, não tem água, não tem segurança, porque o governo Bolsonaro corta. Então a gente quer pôr fim a esse governo. Mas no lugar desse governo, a gente quer pôr outra coisa no lugar. Nós, da chapa, defendemos Lula presidente para fazer o que precisa ser feito até o fim. Nós defendemos assistência estudantil, nós defendemos mais segurança, integração, arte, cultura, e tudo isso passa por a gente derrubar os cortes, por exemplo. Gostaria de pedir o voto de vocês na chapa 2, a única chapa de oposição à atual gestão do DCE. Não compusemos em nenhum momento esse grupo que comandou a universidade pelos 4 anos que se sucederam sem eleição. Queremos, de fato, mudar e melhorar a representação aqui dentro da universidade. Somos multicamp, representamos os grupos que sempre foram afastados do debate e temos, sim, um forte desejo de botar a UFSC de novo no calendário de lutas e naquilo que ela sempre teve como um papel. Bom, o nosso recado final é que a nossa chapa, que é uma chapa de oposição, ela surge porque a gente acredita que não é possível mais continuar com esse marasmo no movimento estudantil que a gente tem na universidade. Para isso a gente precisa de um DCE organizado, que tenha firmeza para se posicionar nos momentos devidos, que tenha uma sede aberta para receber os estudantes, para congregar os estudantes e possa fazer uma luta muito fundamental pela permanência estudantil e disputando os espaços da universidade. Nada pode ser aprovado aqui sem a... Então, a fala final eu queria deixar bem claro que a chapa 4, Só a Luta Muda a Vida, é a única chapa em unidade que está construindo aqui na UFSC, é a única chapa que pauta abordar todos os estudantes, inclusive os estudantes que não estão mobilizados no movimento estudantil. A gente quer enraizar o movimento estudantil nas bases, a gente está pautando a luta fora Bolsonaro também. Então, eu queria reforçar que a chapa 4 é a única chapa que tem a capacidade de concretizar suas propostas. Então, votem em chapa 4 no dia 13 e 14, amanhã.